tarde, meus amigos. Boa tarde, doutor Josemar. Boa tarde. Em nome da Federação Baiana das Guardas Municipais, a gente vem aqui fazer uma pequena entrevista com o doutor juiz de direito, doutor Josemar, que abriu as portas aqui do tribunal para a gente com todo carinho, com todo apreço. E a gente gostaria primeiro, doutor, que o senhor falasse resumidamente assim, um pouco da sua história, da sua vida profissional. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer o convite e, de certa forma, parabenizar o pessoal da Guarda Municipal, porque o problema que nós temos em Guarda Municipal e no sistema de segurança pública passa por uma questão de formação, né? De busca de conhecimento, de se enquadrar no sistema de segurança pública. E qualquer tipo de movimento nesse sentido é sempre bem-vindo. Eu sou magistrado de carreira, praticamente 20 anos de magistratura no estado da Bahia. Também sou engenheiro eletricista. Antes de entrar na carreira da magistratura, eu me graduei em engenharia elétrica, fiz especializações em informática, depois enveredei pela área do direito. Sou professor, sou escritor, palestrante, escrevo livros e de uns 10 anos para cá tenho me dedicado mais a pesquisar e estudar a área de segurança pública. Muito bom, muito bom. A primeira pergunta, já que a gente formulou algumas questões para que o senhor contribuísse com sua visão técnica, né, é a respeito de qual seria a visão do senhor como um juiz, como um juiz de direito, uma pessoa que já vem estudando isso aí ao longo de alguns anos, em relação à responsabilidade das prefeituras que possuem guardas municipais em atuação complementar na área de segurança pública e que não estão sendo devidamente aproveitadas por essas prefeituras. A parte do município na segurança pública, ela é mais do que a guarda, né? O município pode e deve fazer muito em segurança pública, e isso vai desde a parte urbanística, desde a parte de educacional, de projeto social, mas limitando a questão à guarda municipal a uma atuação preventiva, uma presença ostensiva na rua de força de segurança pública, o município tem um papel que eu acho que é preponderante, porque o município é o ente da federação mais próximo do cidadão. O cidadão, ao reclamar da segurança pública, ele reclama sempre do prefeito. O cidadão, de uma forma geral, ele não vê o governador como responsável por prover as forças de segurança dentro do município. Ele enxerga sempre que a responsabilidade é do prefeito, porque o prefeito é a autoridade mais próxima do cidadão. Então, os municípios têm que atentar que, com a entrada da Constituição em 88 e renascendo a Guarda Municipal, e é importante dizer que Guarda Municipal foi praticamente a primeira força policial criada no país ainda com a chegada de Dom João VI, o renascimento das guardas com a Constituição e depois com a Lei 13.022, isso deu aos municípios a oportunidade de assumir um papel esperado pelo cidadão, ou seja, de dar ao cidadão aquilo que o cidadão espera do seu executivo municipal. Aquela imagem de guarda municipal só seu nome bonito de porteiro ou de vigilante, que era o que parecia com o que foi inicialmente previsto pela Constituição de 88, ele deixa de existir com a Lei 13.022, atendendo a um reclame que já era dos Conselhos Nacionais de Segurança Pública do país há muito tempo. O município tem que enxergar que o cidadão, ao se sentir desprotegido, pode chegar ao seu prefeito e dizer: não calce aquela rua, não construa aquele prédio, mas compre viatura, compre material, porque nós estamos com índice de violência elevado. E isso o prefeito ele tem que enxergar, porque segurança pública é um direito do cidadão e é uma responsabilidade de todos. E as pessoas que fazem parte, os elementos do sistema de segurança pública, Estado, município e União, têm que perceber que, assim como nós
descentralizamos saúde e educação, nós estamos e vamos descentralizar a segurança pública. Quem é mais antigo lembra que em épocas passadas o sistema educacional era todo estadual. Você praticamente não tinha escolas municipais, ou quando tinha era limitada às creches. Hoje você já tem escolas municipais até de segundo grau. Saúde era a mesma coisa, você não tinha hospitais municipais e hoje você praticamente a saúde é toda do município. A segurança pública é um destino igual ao que aconteceu com saúde e educação. Então os prefeitos, eles têm que enxergar esse papel, porque nós já tínhamos prefeitos que tinham atuação forte na área de segurança pública, principalmente no sul do país, até no ABC, antes da Lei 13.022. Então eu acho que hoje é uma lacuna que ainda precisa ser ocupada pelos prefeitos, entender que isso é uma responsabilidade tão grande como é saúde e educação. Perfeito. Complementando essa pergunta, né, é papel primário dos municípios investirem verbas em outras instituições policiais, que é de responsabilidade do Estado, enquanto que em muitos casos as guardas municipais carecem de apoio, investimento financeiro, capacitação cotidiana e estrutura condizente? Essa questão é uma questão de muita gravidade e ela exige aí uma abordagem até que pede uma fiscalização maior do Ministério Público. Nós temos hoje situações, principalmente no interior do Estado, onde os prefeitos, eles, por conta dos convênios que são mantidos com a Secretaria de Segurança Pública, eles fornecem viaturas, eles fornecem diárias, eles fornecem alimentação para as forças de segurança pública ditas tradicionais, Polícia Civil e Polícia Militar. Por outro lado, ou eles não têm guardas municipais, ou quando tem, essas guardas municipais sequer se aproximam dos limites ditados pela Lei 13.022. Então, ou elas são desprovidas de recursos humanos ou materiais, mas, por outro lado, você vê as forças tradicionais sendo supridas com recursos do município. Então, isso é errado, isso, de certa forma, não condiz com o que é esperado pela legislação, consequentemente, deixa de ser uma atuação da administração pública condizente com os princípios que ela deveria gerir o município. Ou seja, é cabível uma atuação do Ministério Público nesse sentido, porque o Estado, ele é o primeiro supridor dos seus servidores, e aí Polícia Civil e Polícia Militar. Não há porquê o município tirar o pão, no sentido de recurso, da sua guarda municipal e, ao mesmo tempo, dispor desse recurso para os outros entes, né, relacionados com a segurança pública. Perfeito. Gostaríamos de ouvir a sua opinião técnica em relação ao atual Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826/03, especialmente tratando-se das guardas municipais, quando este estabelece condicionalidades para estas, dando como exemplo o número de habitantes do município, que é aquela questão, acima de 50 mil, pode, via convênio com a Polícia Federal, estabelecer o porte institucional. E assim, de 50 mil acima de 500 mil, pode estabelecer a questão do convênio com o uso da arma tanto institucional como a particular. A gente gostaria de ouvir o senhor. Essa questão de limitação geográfica ou limitação numérica populacional, ela não obedece nenhum critério técnico sustentável. Nós temos hoje cidades com 100 mil habitantes muito mais seguras do que cidades com 10 mil habitantes. Quando você analisa as questões de homicídios por 100 mil habitantes, se você analisar algumas cidades do interior da Bahia, para ficarmos só no nosso estado, nós vamos descobrir cidades com em torno de 40 mil habitantes, que quando você projeta a taxa de homicídio, caso ela tivesse 100 mil habitantes, você vai encontrar números superiores às cidades ditas violentas. Então, limitar, restringir o acervo
ou o tipo de guarda municipal que nós temos por o tipo de cidade, ele é completamente desnecessário, porque caberia a cada município saber onde o calo está apertando e que tipo de guarda municipal ele precisa, além de não ser técnico, além de não ser baseado em nenhum critério sustentável tecnicamente. Então, o que está por trás disso é apenas um outro tipo de guerra que lamentavelmente existe, que é uma disputa de poder. Então, na verdade, a Lei 13.022 saiu contrariamente à vontade de alguns segmentos do sistema de segurança pública no país. Tanto é verdade que ela sofreu, logo em seguida à sua promulgação, ações de inconstitucionalidade. As pessoas, alguns entes, não enxergam, não querem enxergar nenhum outro personagem no sistema de segurança pública. Ao aceitarem a Guarda Municipal por conta daquele momento político que gerou a promulgação da lei, embutiram restrições dentro da Lei 13.022 e, consequentemente, no Estatuto do Desarmamento, que são completamente inadequadas. Além de ferirem um critério de isonomia, porque aí você passa a ter dois tipos de guarda municipal, como se fosse classe A e classe B. Então, esse daqui pode, aquele dali não pode. Como gera até classes de cidades. Essa cidade é de um tipo, aquela cidade é de outro tipo. Essa merece um tipo de tratamento, essa merece um outro tipo de tratamento, baseado num critério estritamente numérico. Quer dizer que uma cidade que tenha 49.999 habitantes, ela é tão diferente assim de uma que tenha 50.001 habitantes? São 2 habitantes que vão fazer uma diferença na estrutura da cidade. Então, esse critério ele não se sustenta. O que está por trás disso aí simplesmente é uma guerra de poder que existe entre as classes relacionadas ao sistema de segurança. Guerra essa que nós já percebemos eventualmente quando vemos a Polícia Federal discutir com o Ministério Público a questão dos seus limites, a Polícia Militar hoje querendo fazer investigação de Polícia Civil e a Polícia Civil resistindo a essa atuação da Polícia Militar. Então, isso desagou numa limitação, uma coisa simples. A Lei 13.022 ela foi muito cuidadosa no sentido de dizer que não queria uma guarda municipal militarizada. Toda hora ela quer desvencilhar a guarda municipal da polícia militar. Não pode usar os mesmos símbolos, não pode trazer pessoas de lá da guarda municipal para cá, não ser nos primeiros anos, não pode usar os mesmos patentes e etc. Mas na hora que ela vai cuidar do porte de arma concedido aos guardas municipais, ela exige formação em escola militar. Ou seja, o processo de formação tem que ser em escola militar. Então, é um contrassenso. Você quer um guarda municipal com cara de polícia cidadã moderna, que não seja militarizado, e ao mesmo tempo você exige que ele passe por uma escola de formação militarizada, que é um contrassenso. Aliás, essa questão de ser militarizado, de ser moderno, também já é uma outra coisa que é uma discussão bem mais ampla. Não existe padrão de polícia. Nós temos polícias militares em países desenvolvidos que funcionam dentro dos moldes adequados e temos polícias que não são militares que funcionam dentro dos moldes adequados. Nós temos lugares que têm polícias municipais, tem lugares que não têm polícias municipais. Então as pessoas muitas vezes ficam com discussões também no sentido de que a polícia tem que ser uma, tem que unir tudo, tem que ser civil e militar uma só, tem que separar, não pode separar, tem que acabar com a militarização, não pode. E as pessoas esquecem de enxergar o restante do mundo, onde nós temos soluções diversas e funcionando. A questão não é exatamente o tipo de polícia, não. A questão é outra por trás. Perfeito. Essa outra pergunta aqui, na verdade, tem uma relação, porque muitos colegas estão passando por esse problema aqui, né, que eu acredito que o senhor vai responder muito bem. As guardas que possuem porte institucional, que é aquele que é acima de 50 mil e abaixo de 500 mil, podem portar armas institucionais em serviço, sendo que fora deste não é amparado em tese o uso da arma pessoal do agente. Esses guardas que contribuem diretamente com a redução da violência, ao saírem do serviço, estarão expostos a todo tipo de risco, inclusive contra sua própria vida. A via judicial seria
apenas o único meio de corrigir-se essa falta de isonomia que o senhor já falou, da lei que estabeleceu alguns requisitos subjetivos demais ao extremo, como a questão dos habitantes? Eu só vislumbro dois caminhos para essa solução. Um que é mais lento, mais complexo, mais demorado, que é a via legislativa, e o outro a via judicial, para sanar essa interpretação. Talvez os guardas municipais não saibam, mas, por exemplo, nós, juízes, nos deparamos eventualmente com problemas parecidos com o de vocês. O juiz tem um porte de arma previsto pela LOMAN, que é uma lei complementar. Então, o estatuto ele não pode criar restrições, até porque, do ponto de vista hierárquico, é uma lei abaixo da lei complementar. Mas já tivemos casos em alguns lugares onde o policial questiona porque o juiz está armado. Nós já tivemos casos onde o policial federal quis exigir que o juiz tivesse curso, passasse por todo o processo para receber o certificado para poder portar arma. Então, o que nós notamos, na verdade, é que os demais personagens desse sistema de segurança ainda enxergam a Guarda Municipal como um patinho feio, né? Ainda enxergam a Guarda Municipal como um novo personagem que surgiu e que eles não querem com muito espaço. Consequentemente, diversos tipos de interpretações que têm surgido no dia a dia sempre surgem em desfavor da Guarda Municipal. Toda vez que a Guarda Municipal se deparar com a situação de conflito de atribuições no dia a dia do seu exercício, ele provavelmente vai se deparar com um companheiro do sistema de segurança que o enxergue, talvez, se não como um subalterno, ou pelo menos como um arremedo de policial. Teve um incidente alguns anos atrás no Rio de Janeiro que ilustra muito bem essa questão de desconhecimento do papel de cada um, da possibilidade de todos interagirem, porque a gente tem um sistema onde nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países, onde você tem quase 1000 polícias diferentes. E todas interagem sem grandes conflitos, porque eles partem do pressuposto que todos têm o mesmo objetivo, que é atuar em segurança pública. E quando há necessidade quando há um conflito, onde dois chegam no mesmo lugar e tal, um assume a partir dali e o outro que chegou depois vai questionar depois o que aconteceu. Do tipo, eu cheguei lá e a polícia militar já estava tomando conta, mas eu acho que aquilo ali era para a polícia ferroviária. Então a polícia ferroviária depois faz uma reclamação ao órgão da polícia militar dizendo, você atuou ali, era eu que tinha que atuar. Mas não há o que há aqui. No Rio de Janeiro, uma vez, é um caso folclórico, acharam um pinguim. Quem achou? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal achou um pinguim. E aí pegou o pinguim. Quando estava conduzindo o pinguim para levar até o órgão ambiental, o corpo de bombeiros chegou e disse, não, você não vai levar, porque pinguim é nossa atribuição. Somos nós que temos o poder de atuar nesse tipo de incidente. E a Guarda Municipal não quis ceder. Resultado, todos foram até a delegacia do Leblon, para que o delegado ouvisse todos e agora com um novo personagem, Polícia Civil, que tentasse chegar de quem era a atribuição para cuidar do pinguim. Então você faz a ampliação desse incidente no dia a dia, de correr atrás de bandido, de investigar. Quando a Lei 13.022, não adianta olhar para a lei e dar para ela outra interpretação. A lei deu o papel de polícia à Guarda Municipal. A Guarda Municipal pode fazer a atuação preventiva, a Guarda Municipal pode fazer ronda, a Guarda Municipal pode prender, a Guarda Municipal pode fazer segurança de autoridade, está lá na lei. Como é que quer que faça segurança de autoridade se não seja polícia? E outra, como é que vai fazer segurança de autoridade se não tiver arma? Então, na verdade, a lei,
ela apenas esmiuçou para a Guarda Municipal um papel maior. Algumas pessoas podem questionar até, mas a Constituição é mais limitativa e tal, mas ao mesmo tempo ela não tirou o papel das outras polícias, ela não afastou, ela apenas virou e disse, as atribuições já dadas à esfera federal e estadual. Então nada impede a Guarda Municipal fazer sua atuação. Se a Guarda Municipal verificar um incidente que está ali acontecendo, ela pode atuar, pode fazer a prisão, conduzir até a delegacia para lavratura de flagrante. Alguns ainda ficam procurando subterfúgio. Não, mas ela está levando na situação de qualquer um do povo que pode haver. Não, ela está levando porque ela é Guarda Municipal, elevada ao status de autoridade pela Lei 13.022. Ela já pode atuar. Agora, quando ela levar, ela vai sofrer resistências da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vai, porque é uma questão de disputa de espaço. Não é outra questão em relação a isso. É uma questão de disputa de espaço. Lamentável, mas é uma questão de disputa de espaço. Porque num país onde a gente tem a quantidade de homicídios que nós temos, a quantidade de incidentes que nós temos, a gente não pode imaginar que vai prescindir de uma força policial local trabalhando diretamente com a população local, quando a força estadual, que é a Polícia Militar, muitas vezes é de fora, demora um tempo para conhecer a realidade do município, e a gente tem ali uma força querendo atuar, podendo atuar, legitimada a atuar, e que está hoje sofrendo podas, algumas que a própria lei já trouxe, e outras criadas por outros personagens. Perfeito. E que, muito embora o senhor até já falou, o doutor já falou da Lei 13.022, a gente sempre trabalha com esse tipo de pergunta aqui, porque tem que ficar muito claro, embora o senhor foi bem enfático assim nas suas afirmações. Com o advento dessa lei federal, que é a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, criou-se taxativamente o rol de atividades gerais e específicas das guardas municipais. Qual a opinião técnica do doutor em relação à atuação mais efetiva das guardas municipais perante a nova lei, que é ainda desconhecida por muitos? Eu acho, em primeiro lugar, nós estamos assistindo ao redor do mundo uma mudança, uma tentativa de mudança de paradigmas da atuação policial. Enquanto a Europa hoje enxerga a necessidade de lidar com questões do terrorismo, os Estados Unidos em menor escala, outros países, principalmente os países da América Latina, estão preocupados com a questão da cidadania. Nós temos ainda uma deficiência de formação hoje dos nossos policiais, e eu vou falar dos policiais porque a Guarda Municipal é uma coisa mais nova, e para depois ilustrar a questão da Guarda Municipal. Nós temos hoje uma deficiência de formação muito grande dos policiais militares, muito grande. A gente hoje tem, primeiro, um tempo de formação dos policiais menor do que o tempo de outros países. A gente não tem uma uniformização da formação dos policiais, ou seja, o policial da Bahia é formado de um jeito, o de Sergipe é de outro, o de São Paulo é de outro, o tempo é diferente, São Paulo tem mais tempo, Bahia tem um pouco mais, menos do que São Paulo e mais do que Sergipe, e aí nós vamos evoluindo. Então, a gente hoje ainda se depara com a situação que, se for feita uma pesquisa, por exemplo, com policiais, e fizer a seguinte pergunta a eles: você monta uma barreira de uma blitz no meio de uma avenida, 2 horas da madrugada. Um carro vem de lá, você dá o sinal para o carro parar. O carro não para e passa pela barreira. Você atira, 99% vai dizer que atira. No veículo que pode estar sendo ocupado por um adolescente sem carteira, que saiu de casa com o carro do pai sem o pai saber, e ao ver a polícia ficou com medo e arrastou o veículo. Mas o pensamento do policial, dos 99% que vão responder que vão atirar, é que ali tem um bandido cheio de armas e drogas, e que, se ele arrastou, é porque tinha alguma coisa errada ali dentro. Esse defeito de formação do policial não pode contaminar a Guarda Municipal. Quando o senhor me pergunta qual é o papel da Guarda Municipal, eu diria: a Guarda Municipal devia aproveitar esse momento ímpar que ela está surgindo com mais força,
que o mundo está querendo redefinir o papel da polícia, das forças de segurança e ocupar esse nicho de força de segurança cidadã, mais próximas aos métodos atuais de atuação, formada com um diferencial. Por que é que você hoje passa num processo de formação de um policial um mês com aulas sobre direito penal, que é insuficiente, porque em um mês ele não vai saber nada sobre direito penal. E ao mesmo tempo você não dá a ele uma formação sobre a atuação de rua, como é que ele aborda o cidadão, como é que ele lida com o cidadão. Outro dia nós assistimos, não foi exatamente, eu sei qual era a intenção do comandante da rota, quando ele vira e fala que o policial dele não pode abordar no Morumbi da mesma forma que ele aborda numa favela. Eu sei o que é que ele queria transmitir, mas o que saiu da boca dele foi uma atitude extremamente preconceituosa. Porque, na verdade, o policial e o guarda municipal, ao abordar, ele tem que ter uma abordagem técnica. E essa abordagem técnica é a mesma no Morumbi ou numa favela. O que vai mudar, talvez, é a reação do abordado. Mas o agente de segurança, ele tem uma abordagem padrão. E isso não é decorrente do local onde ele está. Não existe abordagem distinta. A abordagem é a mesma. Então, a Guarda Municipal hoje tem que começar a enxergar o que ela pode fazer para ocupar esse nicho de população, de polícia moderna, da polícia esperada pelo cidadão de hoje. Porque tem muito policial sendo formado como se nós estivéssemos hoje numa batalha campal. E esse discurso de batalha campal, ele não se sustenta. Porque se o senhor pega um bairro tipo Portão, que é um bairro com índice de violência razoável, o senhor pegará uma população de 5.000 habitantes, o senhor vai ter provavelmente 50 criminosos. Só são 50. Tem 4.950 pessoas de bem. Se esses 50 forem resolvidos, presos, se a situação que gerou a formação dos 50 for resolvida, você terá uma população que não formará novos 50. Então a Guarda Municipal hoje tem que ter um processo de formação moderno. Ela tem que fugir do processo de formação tradicional e ocupar o nicho de polícia moderna. Isso que seria o melhor caminho para a Guarda Municipal. Inclusive tem a questão da matriz curricular, né? Isso. Pode ir adequando a matriz para aquela realidade Local. Mas a questão da matriz é assim: a gente tem uma matriz curricular a ser seguida também pelas polícias estaduais e tudo mais lá há muito tempo. E a gente não tem. E aí vem aquela discussão. Nós temos sistemas policiais no mundo que são ditos concentrados, né? Ou seja, que a autoridade é uma só. Então, assim, por exemplo, França e Itália, você tem polícias estaduais e locais, mas a autoridade que manda é uma só, que é o ministro. E o ministro é ele quem é a autoridade máxima de toda a polícia. E é ele que determina a matriz curricular, é ele que determina o processo de formação. Então, a polícia de Lyon, ela não tem um processo de formação do que a polícia de Nantes, do que de outra cidade francesa. É a mesma. Eu estive uma vez em Milão, na Praça do Dom, na praça da igreja de lá. É uma praça grande que todos os turistas vão. E eu tirei a foto porque era uma foto técnica. De um lado da praça, você tinha a polícia dos Carabinieri, que é uma polícia militar de forma estadual, e do outro lado, você tinha, na mesma praça, você tinha uma viatura dos policiais, e do outro lado da praça, você tinha uma viatura da polícia local. Os dois estavam na praça, fazendo processo de segurança. Doutor, essa daqui eu gosto muito de fazer essa pergunta porque eu já tive diversos embates assim, né, com pessoas, principalmente com pessoas de promotoria, quando se fala da derrogação de lei, de especial para geral. Então eu queria que o senhor explicasse assim, pelo princípio da teoria geral do direito, uma lei especial que é a 13022 derroga, modifica ou extingue a lei geral que é a 10.826. Por este princípio,
o porte de arma de fogo para guardas municipais não teria que se adequar em relação à nova lei, tornando a questão subjetiva e injusta de número de habitantes mais flexível, por exemplo? Por gentileza, nos explique. A questão da limitação do porte por habitante, ela é desnecessária, descabida, a técnica, ela não se sustenta. Não há por que você virar e atribuir que a guarda municipal numa cidade maior tem uma condição de porte e numa cidade menor uma outra condição de porte. Até porque, se o senhor analisar uma cidade, vamos pensar num estado mais desenvolvido e um estado menos desenvolvido. Vou evitar dar nomes, mas vamos supor que você pega um estado desenvolvido. Um estado desenvolvido, pequeno, desenvolvido a nível educacional, econômico, que tem uma cidade com 40 mil habitantes, ele provavelmente tem um nível de cidadania, de controle, de fiscalização muito maior do que uma cidade de 80 mil num estado subdesenvolvido. Então, não tem justificativa para você fazer amarrações numéricas dentro desse processo. Em relação à questão do porte de armas, em primeiro lugar, a Lei 13.022, ao falar sobre o porte, ele vira e fala porte de arma nos termos da lei. É a filosofia que ele usa. Aí a gente entra num embate jurídico aí, sobre especial e geral, que é o seguinte: a lei do desarmamento, ela é uma lei geral, no sentido de tocar para todos. Sim. Mas ela é uma lei especial, no sentido de que ela se limita à arma de fogo. A guarda municipal é uma lei que é específica para guardas municipais. Então nós temos mais ou menos duas leis que estão sendo antagônicas aí dentro do processo, mas que eu acho que a favor dos guardas municipais vem uma outra coisa. Você dá porte de arma para policial do legislativo. Que não é polícia no artigo 144. Que não é polícia, que sequer tem atividade fora do legislativo. Ou seja, um policial do Senado, do deputado e da Câmara dos Deputados, ele não tem atividade externa, ele não se expõe à animosidade. O que é que fundamenta um porte de arma para um profissional da segurança? O risco que ele corre no deslocamento dele, quando ele não está em serviço ou quando ele não está protegido pelos seus companheiros no exercício da atividade. Mas, gente, policial do Congresso e da Câmara dos Deputados não está sujeito a isso. Um agente penitenciário tem direito a porte também sob determinadas condições. E aí você analisa a guarda municipal e cria um monte de restrições. Por que essas restrições existem? Não existe nenhum critério técnico. Essas restrições existem porque a guarda municipal ainda é o patinho feio do sistema de segurança. E não quiseram dar a ela os mesmos direitos, as mesmas condições, por ciúmes, por limitação de espaço, por diversos tipos de razões. Pelo critério técnico, a guarda municipal, e aí também pelo critério isonômico, a guarda municipal tem os mesmos direitos a qualquer polícia militar. Inclusive, ela se equipara muito mais à polícia militar do que ao agente penitenciário, ao agente ferroviário, ao agente de portos. Até a questão portuária é tratada de uma forma distinta do que o próprio guarda municipal. E aí eu me pergunto qual é o risco que está exposto o guarda portuário numa situação que coloque acima do guarda municipal, principalmente no papel que a Lei 13.022 espera do guarda municipal. O guarda municipal que vai fazer segurança, ainda que seja patrimonial, de um espaço num bairro periférico com índice elevado de segurança, de insegurança, ele está exposto muito à vida dele, à da família dele, do que diversos outros tipos de profissionais, inclusive de alguns policiais militares que fazem trabalho administrativo, porque não é todo policial militar que está na rua. Sim. Então, eu não vislumbro nenhuma razão técnica para a imposição da lei, e não tendo razão técnica para a restrição da lei, a lei fere o princípio da isonomia. Aliás, já existem decisões judiciais liberando esse porte para os guardas municipais de alguns locais. Sim. É complicado, doutor. Não, eu sei, mas o processo
da Guarda Municipal, eu diria assim, ele tem que partir de uma mudança de paradigma que nasce com os guardas municipais se mobilizando em prol dos seus direitos, mas nasce também de tentar fazer com que os guardas municipais convençam a população da necessidade da mudança. Porque quem é parceiro desse processo vai ser a população. O guarda municipal não espera apoio disso das outras forças de segurança, não. Das outras forças de segurança, nesse cenário que nós estamos vivendo, que requer uma repaginada de tudo que existe em sistema de segurança no país, eles não vão ter nada. Não vão ter apoio nada. De Ministério Público a força policial não vai ter apoio. Os guardas municipais têm que convencer a sociedade civil para que ela se mobilize, para que ela se articule, inclusive realçando esse papel. O guarda municipal é o que está mais próximo do cidadão. Inclusive, vou dar um exemplo daqui. Bogotá e Medellín, que mudaram o sistema, os índices de violência que eles tinham significativa a partir de 2005 para cá, uma das mudanças introduzidas foi a municipalização da segurança pública, como reforço, né? Municipalização no sentido de uma força subordinada à autoridade municipal do Executivo, e não mais à autoridade regional. Doutor, existe um órgão chamado OPB, Ordem dos Policiais do Brasil, e também um colega da FEBAGON, Alan, que não pôde vir, que sempre cruza a estatística de mortes de policiais. Pelas estatísticas levantadas pela OPB, que eu até coloquei o site para o senhor ver, muitos policiais de todas as forças estão sendo mortos todos os dias, sendo que os agentes das guardas municipais ocupam entre a terceira e a quarta posição em número de mortes. Mas como realizar segurança, ainda que de forma mais preventiva, sem o uso devido de equipamentos de menor potencial ofensivo e, por último, com o emprego da arma de fogo para completar aquela questão do gradiente do uso da força? Eu só acho curioso que o gradiente do uso da força, o uso de armas não letais, só queira ser imposto para as guardas municipais. Esse é um ponto que eu acho assim crucial. Porque as outras forças de segurança, a Polícia Civil que está mais a reboque, mas as de natureza mais repressivas, quando você analisa a atuação da Polícia Militar em grandes eventos, em multidões, questiona-se o tipo de armamento adequado para aquele momento. Mas o que se vê é só utilização de arma letal. No caso das guardas municipais, querem impor armas não letais o tempo todo, restringir o uso de arma de fogo para o serviço, criar todo tipo de restrições ao calibre e num cenário que nós estamos vivendo hoje, onde do outro lado você tem um fuzil, você tem metralhadoras de alto calibre e não é em cidade grande. Porque quem analisa a segurança pública e pensa que os embates, os grandes criminosos, as grandes violências acontecem nas cidades maiores, é porque não anda no interior. Porque não anda no interior. Porque o interior dali, da cidadezinha que antigamente andava com porta e janela, hoje está encarando metralhadora, fuzil e etc. Os bandidos estão usando colete, já não falam mais em interceptações telefônicas. E aí eu me lembro muito dessa questão das pessoas acharem, por que tem um cientista político falando de segurança? Falar de segurança não significa você andar com a arma de fogo no corpo. Falar de segurança significa você estudar o assunto. E estudar o assunto, você encontra profissionais de todos os segmentos que estudam. Podem ser egressos das polícias ou não. Podem ser magistrados, podem ser promotores, podem ser advogados, podem ser guardas municipais, diversos. Agora, o cara que é só guarda municipal e que não estuda segurança pública como um todo, o cara que é só policial, militar, que não estuda segurança pública como um todo, o cara que é só juiz, que não estuda, ele não pode falar de segurança pública, porque ele só tem uma visão limitada sobre a questão. Então nós temos que ampliar o assunto. Quando a gente fala de ter mais força municipal e ter guarda municipal, a gente fala que não tem problema, mas tem. Você corre um risco eventual de ter uma milícia do prefeito? Corre. Você corre.
Mas para isso que existem os outros personagens. Porque hoje você corre o risco de ter uma milícia do prefeito se ele tiver dinheiro ou pegar dinheiro do erário para contratar guarda particular. Então, na verdade, não é se esconder de determinados tipos de problema, a gente tem que falar sobre o assunto. E eu acho que a Guarda Municipal, ela tem hoje uma luta grande para ocupar, um espaço para ocupar, e estão acontecendo, e que atinge os policiais. Eu costumo dizer que o policial como um todo, policial militar especificamente, mas os policiais como um todo, eles são um dos profissionais mais sofridos que nós temos hoje em dia. Porque eles saem de casa dando telogo para sua esposa e seus filhos e não sabem se volta. E muitas das vezes, sabendo que está numa viatura caindo aos pedaços, com um colete vencido, ele não atira com a arma de fogo dele há 4 anos, ele tem uma munição que ele não sabe se está funcionando, a arma é um 38 e olhe lá, e o bandido do outro lado vai estar com uma .40. Então, assim, ele está todo limitado do processo. Enquanto isso, a gente tem hoje autoridades da área de segurança que, quando se deslocam, andam com 3 carros para fazer a escolta. Então, hoje a gente se vê numa situação onde os policiais estão morrendo, estão deixando as viúvas, dentro de um sistema onde eles são vítimas. Quando eu critico o processo de formação, quando eu critico a violência, eu não deixo de perceber que o policial de qualquer natureza que bate, que não aborda o cidadão de uma forma correta, ele também é vítima. Porque eu não acho que ele entrou naquela profissão para ser assim. Ele foi mal formado, ele é mal fiscalizado. Então, isso tudo tem que ser consertado. Agora, lamentavelmente, nós estamos vendo os policiais morrerem de todas as naturezas. Alguns ainda têm a possibilidade de ter uma arma de qualquer tipo para ir para casa, os guardas municipais nem isso. E a gente vê um cenário no futuro que não sabe se isso vai mudar. Porque de vez em quando a gente salda como uma grande solução que agora os policiais vão pegar a arma apreendida com os bandidos. É fogo. É fogo. Os bandidos que são bandidos de alto calibre e que perdem um fuzil ou 2 fuzis, aquilo ali é uma gota no oceano. E muitas vezes eles não perderam. Eles deixaram lá para achar e fazer festa. Que as armas de grosso calibre são escondidas, enterradas, não são localizadas. E não são apreendidas e não vão ser usadas pelos policiais. Os policiais têm que estar usando arma de primeiro tipo, tem que passar por reciclagem constante. A gente tem sistemas policiais em outros lugares que, quando o policial atira na rua, ele tem que passar 15 dias em reciclagem interna, visitar o psicólogo 4 vezes. A gente não tem nada disso aqui. O cara atira na rua, muitas vezes não acontece nada, no outro dia ele está tendo que ir para campo de novo. Com a cabeça na ruim, né? Com a cabeça ruim. A política do Estado é desarmar a população, mesmo quando a opinião popular foi contrária através do referendo de 2005. Ainda assim, o governo impôs o Estatuto do Desarmamento. Mesmo diante de tudo quanto já foi explanado até aqui, como privar de tais exceções as guardas municipais, já que essas, pelo risco iminente da profissão, já teriam para o porte de arma de fogo pessoal ou institucional e pertence ao rol de agente de exceção ao porte lá no Estatuto do Desarmamento. Pois é, a questão do desarmamento é assim, a população civil, de uma forma geral, ela tem aquela falsa impressão de que arma significa segurança. Isso é um ponto, né? A gente não tem uma tradição como é do povo americano, que se armam desde que o mundo é mundo, desde que eles nasceram como país, e que lá todo mundo tem arma dentro de casa, sabe usar armas, as crianças são treinadas com arma desde cedo. Não é a nossa postura aqui. Então, que você precisa ter uma restrição à circulação de arma à população civil, eu entendo. Acho coerente dentro de uma coisa maior. Agora, em relação às forças de segurança, não. A restrição minha a um agente de segurança para que ele tenha uma arma de fogo é a mesma coisa como se eu estivesse dizendo para ele, ó, eu te confio a segurança da população para você, durante algumas horas, ter uma arma de fogo, mas eu não confio em você.
Eu não acho que você vai tomar conta da sua arma. Eu não acho que você é um profissional capaz de saber o que é que uma arma representa. Então, não vou deixar você andar com arma, entendeu? Você é um menino ainda que não amadureceu. Então, você, por conta disso, vai sofrer regras de um pai maior que vai lhe criar a hora de ir para casa, como você vai para casa, etc. Por outro lado, isso esconde um outro problema que nós temos que é muito grave, que é a questão das corregedorias, das ouvidorias, que entra naquela coisa lá atrás que nós falamos de corporativismo. O coerente é você dar o porte de arma ao agente de segurança e as transgressões, os erros serem punidos com rigor. Com rigor. Porque eu já tomei conhecimento de policiais de várias matizes me relatando que o colega ia para o bar beber cerveja e botava em cima da mesa a cerveja e um revólver. Eu já peguei processos onde eu atuei mais de um, onde o policial acabou atirando em alguém com a arma da corporação, depois de ele passar o dia bebendo. Esses casos são ruins, que mancham o direito dos outros e cria essa imagem de que a pessoa não tem maturidade para ter uma arma dentro de casa. Vai deixar o filho pegar, na hora que brigar com o vizinho vai chiar, vai sacar uma arma, vai ostentar. Esse tipo de coisa não pode ser tolerado nem entre os colegas. Inclusive, doutor, me lembrei de uma situação aqui importante. Alguns colegas estão indo até a autoridade administrativa solicitar o porte pessoal, guarda municipal. Fez todos os requisitos da lei, curso, idoneidade documental, provou que é guarda, né? Por ser guarda é passar risco, como o senhor mesmo falou. Isso, e como surpresa, quando esses colegas vão pegar o resultado, vem dizendo lá que além de você ser guarda, me mostre outra coisa que te represente risco. Tipo, como se sendo guarda não se passasse o devido risco. Então esses colegas que moram em lugares perigosíssimos, com índice de violência alto, como aqui, Lauro de Freitas, Salvador, né, estão tendo seu direito privado do porte negado pela autoridade administrativa, que se apega à questão discricionária. Entretanto, doutor, pelo nosso estudo, a nossa pesquisa, a gente entende que até a questão discricionária existe um limite, porque aquele agente que está ali tomando conta dessa pasta, e muito ele não conhece aquele município, ele não conhece as particularidades, inclusive do guarda. Alguns colegas, inclusive, estão sendo ameaçados de morte. E há a devida justificativa, mas assim, por ele ser guarda, já é uma justificativa. Ele não tem que dizer que está ameaçado de morte para ter... Por ele ser guarda, por ele estar no 144 da Constituição, dentro do sistema de segurança, por ele estar pela Lei 13.022 apto a atuar, a fazer ronda, a fazer prisões, a atuar junto com outras forças de segurança. Aí eu pergunto, o guarda municipal faz uma operação com a polícia militar em determinado bairro, é visto pelos meliantes ali junto com os policiais militares, e depois vai me dizer que ele não está se expondo. No momento que ele é visto com os policiais militares na operação, ele é igualado aos policiais militares. Quando eu digo policiais, não no sentido que ele seja maior ou menor, mas como um agente de segurança. Olha, a coibição de direito é uma coisa que, igual aquele poema de Caminho com Mayakovsky. O cara vai na primeira vez, pisa no seu jardim, você não fala nada, vai na segunda vez, leva suas flores, você não fala nada, na terceira vez ele leva você, porque você agora não tem como gritar. Então, esses abusos, eles têm que ser coibidos. Os guardas, eles têm que buscar os amparos devidos para que essas situações não perdurem. Então, a negativa do que seria um direito do guarda municipal tem que ser combatida ou com um recurso administrativo cabível ou com a medida judicial. Paralelo a isso, o assunto tem que ser, como coloco, jogado ao vento. Ou seja, os guardas municipais têm que começar a procurar, por exemplo, seus canais na mídia, tem que procurar a Assembleia Legislativa, tem que começar a imprensa e relatar o que acontece. Para trazer a população ao seu lado e virar para a população e dizer assim,
população, como é que você quer que eu lhe auxilie? Como é que você quer que eu faça sua segurança? Se eu estou sendo impedido sequer de ter uma arma. Então eu acho que tem que trazer a população e esses segmentos para junto da luta dos guardas municipais. Porque é uma luta séria, é uma luta que tem inimigos fortes, que tem cadeias de lobbies pesados junto dos institutos legislativos. Basta ver como a lei foi criada. Você vai lendo a lei e percebe o início dela imbuído de uma intenção e daqui a pouco surge um parágrafo que você percebe claramente que foi um parágrafo enxertado ali para dizer, não, aqui a gente cria a limitação. Então, isso tem que ser combatido e criado. Agora, isso não vai mudar nesse país, porque nesse país a gente tem outros tipos de problema que não mudam há muito tempo. Doutor, o senhor falou de mídia, né? Já estamos finalizando também. E muitas vezes a mídia, ela coloca no ar apenas os fatos negativos. Ela não coloca os fatos positivos. Eu estou falando pelo menos a nível de Bahia. O senhor tem uma ideia, estamos tentando lá um espaço na mídia há muito tempo, de forma técnica, científica, até abrir um debate num programa ao vivo, as pessoas participando, ligando, e até hoje não obtivemos nenhuma resposta positiva, né? E aí quando a gente para, que vai nas rádios, dá entrevista, que o repórter sente a gravidade da situação, eles se admiram e abrem às vezes esse espaço na própria rádio para que a gente fale da lei, da legislação. Então a gente também enfrenta essa questão da mídia ainda. A discriminação é notória, né? Se um guarda comete um erro, em tese um erro, é claro que cada um tem que responder pelos seus atos, mas aquilo fica num programa oportunista durante um mês. E aí quando a gente pede o direito de resposta para ir lá explicar, esse direito também não é aberto. Então a gente ainda passa por essa questão que estamos tentando a todo tempo modificar. E para encerrar, doutor, por fim, qual seria o recado motivacional que o doutor deixaria às guardas municipais, em especial do estado da Bahia, com melhores estruturas e que já atuam efetivamente no campo complementar da segurança pública? Primeiro, eu sou um admirador das forças municipais de segurança. Eu acho que um país grande como o nosso, ele não se sustenta sem forças municipais. Nós nunca vamos conseguir combater a insegurança desse país sem a gente ter forças municipais cobradas pelos seus cidadãos locais em relação às suas atividades. Então é por isso que eu vejo as guardas municipais com a maior simpatia possível. Eu só acho que os guardas municipais têm que observar o seguinte: eles estão nascendo num sistema agora onde já tem gente há muito tempo atuando, gente que tem um lugar ao sol e que não está disposto a ceder 1 milímetro desse espaço. E o pior, não está disposto a entender que a guarda municipal não vai ocupar esse espaço, que a guarda municipal vai ocupar um outro espaço, que vem para ajudar, que não vem para atrapalhar. Só que a guarda municipal, ela tem que enxergar isto e ao mesmo tempo não cair na cilada fácil, não cair na vala comum de tentar se subordinar ao sistema que está aí hoje. Porque o caminho mais fácil para a guarda vai ser aceitar o que estão querendo lhe impor, que é um papel secundário, um papel subalterno, um papel de guarda B, de policial B, de coadjuvante, de subordinado, de subalterno às forças policiais já existentes. A guarda municipal tem que entender que ela é diferente. Ela vai ter que lutar para conseguir mostrar o valor dela. Mas isso já foi feito por outras categorias. Basta lembrar o Ministério Público. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, era o patinho feio do sistema. Hoje o Ministério Público ganha a mesma coisa do que o Poder Judiciário. E conseguiu, inclusive, a equivalência. Qualquer tipo de aumento que o juiz tem, o promotor também tem que ter. Mas antes da Constituição de 88, isso era diferente. Isso foi uma luta. Promotores fizeram greves, promotores se mobilizaram, fizeram lobby. E isso é um papel que a Guarda Municipal tem que entender. Ela tem que olhar para a lei, ela tem que olhar para a ciência, para entender o que é que a sociedade, o que é que a modernidade espera de uma força de segurança.
É neste espaço que eu vou ocupar. Porque esse sistema de segurança pública, ele vai mudar um dia. Ele vai mudar um dia. Vai mudar um dia porque a insegurança está galopando. E o sistema atual não resolve o problema mais. Você prende muito, cada vez se prende mais e cada vez tem mais violência. O sistema está falido. Então esse sistema não resolve. O sistema vai ter que ser modificado. A polícia militar vai se modificar, a polícia civil vai se modificar, a polícia federal vai se modificar, a rodoviária, todos vão se modificar. O que a Guarda Municipal tem que observar é o seguinte: para onde caminha, esse caminho eu quero já estar ocupando. Porque quando o sistema mudar, eu já vou estar quase pronto para atuar. Enquanto isso, eu não abro mão das minhas prerrogativas que estão na lei. Vou lutar por elas, vou brigar por elas, vou até a justiça por elas. Isso que a Guarda Municipal tem que entender. Ocupar o seu espaço e não ceder às tentações. Isso é uma coisa que a Guarda Municipal. E ocupar seu espaço significa, inclusive, brigar com os superiores, com os prefeitos, ir na justiça e tal. Muita gente vai sofrer, os líderes sindicais, o pessoal de ponta, tem que começar a entender que a briga não é do guarda João, não é do guarda Paulo, não é da guarda Maria, é do líder do sindicato, da associação. Porque se você expõe o guarda sozinho, ele fica sujeito à retaliação. Mas se você joga a coletividade dos guardas municipais, fica mais fácil de sustentar a lei. Isso é que tem que fazer. E um procedimento lento de tentar convencer a Polícia Militar e a Polícia Civil que a guarda chega para ajudar. Mas não chega para trabalhar, chega para ajudar. Pois é, doutor. Muito esclarecedor, né? E gratificante para mim estar aqui representando a Federação Baiana das Guardas Municipais, que já tem um trabalho no estado da Bahia há mais de 6 anos, dando aula de forma voluntária, tentando levar uma luz ao fim do túnel para aquelas pessoas que não têm. E aí eu quero agradecer ao senhor, né, que o senhor continue sendo abençoado por Deus, porque eu percebo aqui que o senhor é um magistrado diferenciado na área de segurança pública, né? Já tive com alguns, já tive também satisfação do debate, que é o que enriquece, aquela questão da diferença de ideologia, sempre enriquece o debate. E eu queria muito te agradecer, eu tenho certeza que vamos colocar essa matéria no ar, vai servir de um ponta do iceberg aí para muita gente. E em futuros eventos, a gente gostaria muito de participar, de chamar o senhor, né, para o senhor divulgar até suas obras que você escreveu, palestrar, contribuir. Então eu queria te agradecer muito, em nome da FEBAGUAN, em nome dos guardas municipais da Bahia, que vocês possam ver que a gente tem que ter esperança sempre. Esperança na nossa luta, de forma estratégica, com inteligência. O homem que eu era quando eu entrei na Guarda Municipal, eu tenho certeza que hoje eu sou uma pessoa muito melhor. E eu evoluí muito, eu cresci, eu parei para estudar. E eu parei para ver que o sistema não foi feito para funcionar, né? Então a gente fica aí enxugando o gelo, tentando fazer o melhor. Acredito que o senhor aqui não é diferente. O senhor tem aqui as suas limitações, mas dentro da sua possibilidade está dando o seu melhor. Então o trabalho da federação é esse, é dar o melhor, ainda que sem recurso, ainda que de forma voluntária, para que isso sirva de exemplo para todos os nossos colegas guardas municipais aí, azul marinho de todo o Brasil, que hoje já ultrapassa mais de 130 mil homens. Imagine a força política no dia que esse pessoal tomar a consciência que a gente pode ter. Então, alguns lugares já estão elegendo vereadores, deputados e tal, porque a gente entende que a questão legislativa estamos tendo que estar imbuído lá, senão não funciona. Ou funciona assim, ou funciona por interesse, tá bom? Então, muito obrigado, meus amigos, e que Deus abençoe o senhor mais uma vez. Boa sorte a todos.